Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a nossa conversa vai ser mulheres, fiquem atentas, que a nossa conversa vai ser fantástica. Estou aqui com a doutora Isabela Borges. Gente, você parece uma menina, né? Eu tenho uma aparência jovem mesmo. Graças a Deus. Sim. Que é advogada de direito da mulher. É direito ou direitos? Direitos das mulheres e direito das famílias. Direitos das mulheres e direitos das famílias. Isso. Muito bom. Muito bom dia, boa tarde para quem está ouvindo em outro horário. Luca, é um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto tão importante. Né? São os direitos das mulheres, que possuem impacto direto em processo de família. Então, eu sou uma advogada especializada, eu atuo com essa perspectiva também do direito das mulheres dentro do direito das famílias. Sou também coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de Rio Preto. Olha que espetáculo! Sim, conselheira municipal dos direitos das mulheres em São José do Rio Preto também, representando uma cadeira da OAB. Então, eu tenho uma trajetória aí atuando com esse assunto, que me acompanha desde a minha graduação em Direito. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Quando que você se formou? Eu me formei em 2018. Tenho 6 anos de formada. E nesses 6 anos, tua carreira... Sim, alavancou. Eu trabalhei durante 3 anos como assessora jurídica. Morei no estado de Goiás, trabalhei como assessora jurídica no tribunal, fazendo sentenças, decisões. Então, eu atuava em processos muito complexos de direito das famílias, envolvendo outros direitos também, direito civil, direito penal. E isso me deu a segurança necessária para eu tomar a coragem de abrir meu próprio escritório. Então, eu retornei para Rio Preto, que é a minha cidade natal, minha cidade do coração. Você é nascida aqui? Eu sou nascida aqui, minha família é toda daqui. E abri meu escritório especializado em direito das famílias e em direito das mulheres. E hoje eu estou atuando nisso e Rio Preto abriu muitas portas para mim e realmente tem dado muito certo. E essa experiência em direito das mulheres e direito de família, ela vem desde a graduação. Na Universidade Federal de Uberlândia, eu estagiei em um projeto, fundei junto com colegas da faculdade um projeto que se chama Todas por Ela, que presta assessoria jurídica, psicológica e social para mulheres que estão em situações de violência. Então, a gente já atuava com esse assunto desde a minha graduação. E eu fui saber, depois de formada, que a violência contra a mulher é uma coisa muito comum, né? Está presente na realidade de muitas mulheres, de muitas famílias. A gente, às vezes, acha que somente pessoas de menor poder aquisitivo ou que não têm muito conhecimento está sujeito a isso, mas não. Infelizmente, é uma realidade no nosso país. E depois de formada, eu fui descobrir que dentro da minha família existia também uma história de violência da minha avó materna. Ela sofreu um relacionamento abusivo, né, com o meu avô. E algumas violências e enfrentou isso muitas vezes sozinha, porque na época dela o divórcio só foi permitido depois, né? Então ela se manteve muito tempo dentro desse relacionamento. E aí eu percebi que o meu interesse estava até inconscientemente ligado a essa história familiar. Né? E hoje eu uso a história da minha avó, as injustiças que ela sofreu, também como uma motivação para auxiliar outras mulheres, né? Eu acho que a mulher hoje já conquistou muita coisa. Sim. Porque, por exemplo, eu passei minha juventude na década de 70. Sim. A década de 70 foi a década transformadora. Sim, realmente. Porque até 60 as mulheres eram... O divórcio era proibido, não podia beijar. Em 60, Sim. não podia se beijasse algum, a gente foi não casava. A gente foi conquistando esses espaços, em 70, né? Chegou o amor livre. Então, a mulher foi conquistando um monte de coisa. Sim. E hoje em dia, eu vejo que, inclusive, faltam algumas coisas a mulher conquistar. Falta, com certeza. Mas o principal é a mentalidade do homem mudar. Sim. Porque a da mulher já mudou. Sim, eu concordo. Você estava falando da década de 70, da sua juventude. Nessa época, ainda era muito difícil se divorciar, ainda existia um tabu. Então, as mulheres ficavam amarradas nesses relacionamentos abusivos. Também existia essa questão do casamento, né, como algo sagrado, que não poderia se desvencilhar, nem mesmo se acontecesse uma violência. Que é algo que realmente é muito grave, que as mulheres não podem aceitar. O primeiro homem tinha que ser o único, né? O resto da vida. Do resto da sua vida, exatamente.
E as mulheres, às vezes, também demoraram para adentrar no mercado de trabalho, tinham que ficar somente cuidando da casa e da família, né? Tem esse aspecto histórico que a mulher ocupa esse lugar. Então, demorou para a gente conquistar. E ainda, a nossa sociedade, ela traz ainda um pouco dessa herança, porque são direitos recentes que foram conquistados, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, é de 2006. E a Lei Maria da Penha... é só 2006? 2006. A Lei Maria da Penha surgiu porque a Maria da Penha... ela sofreu violências e demorou 19 anos para que o agressor dela... Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. E demorou 19 anos para o agressor dela ser condenado e ele ficou apenas 2 meses preso. Então, ela teve que ir até uma corte internacional que condenou o Brasil, o país Brasil, a fazer uma lei que garantisse os direitos das mulheres. Que não acontecesse mais a violência doméstica. A história dela é linda. E ainda assim, ainda existindo essa lei desde 2006... o Brasil ainda possui uma das maiores taxas de feminicídio do mundo, a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. É mesmo? Então, ainda são números absurdos. A gente conquistou direitos, a gente adentrou o mercado de trabalho, mas eu enxergo ainda que nós estamos ainda tentando ocupar os espaços, sabe? Por exemplo, dentro da OAB, né, que é uma instituição muito forte, sólida, que existe há 90 anos. Nós só tivemos dentro da OAB de São José do Rio Preto e também na OAB do Estado de São Paulo apenas uma presidente mulher. Então, ainda são espaços de poder que ainda são ocupados majoritariamente por homens. O poder legislativo, por exemplo, apenas 18% das mulheres ocupam o poder legislativo. 22% apenas ocupam o poder judiciário. Então, o nosso poder judiciário hoje tem uma maioria de homens. E nós somos a maioria, né? E nós somos a maioria da população do Brasil, exatamente. Então, assim, mesmo que a gente já tenha conquistado esse direito, nós ainda estamos alcançando a igualdade. A ONU tem uma estatística que as mulheres só vão conseguir a igualdade completa daqui a 300 anos se nós continuarmos no mesmo ritmo. Então, assim, é desanimador. Mas a gente está lutando para que isso mude, né? Vamos acelerar esse processo. E quando a gente fala sobre direito das mulheres, ele possui um impacto direto no direito das famílias também, né? A importância tem um recorte específico. Muitos advogados familiaristas, eles não sabem, não têm tanto conhecimento sobre violência contra a mulher, sobre direito da mulher. E aí, por esse motivo, dentro de processos de divórcio, de disputas de guarda, acontecem violência processual, violência patrimonial, violência psicológica, e eles não sabem identificar, não dão a devida atenção para isso. Muitas clientes chegam até mim falando, olha, estou com um advogado acompanhando o meu processo, mas gostaria de consultar você, gostaria da sua análise, porque eu não estou sentindo que a minha dor está sendo validada por ele. Eu estou sofrendo violência psicológica, estou sofrendo violência patrimonial, e eu falo para ele e ele não está enxergando. Então, é muito comum esse tipo de situação, e aí a gente analisa, verifica as violências, e aí, é claro, uma escolha da cliente, eu não interfiro quando o processo está com outro profissional, mas é muito comum as clientes trocarem os advogados no meio do processo pela falta desse olhar para o direito da mulher, pela violência que ela está sofrendo, que tem um impacto direto dentro do processo de família. A maioria dos processos hoje que eu atuo, é muito difícil não existir pelo menos uma violência psicológica, uma violência patrimonial acontecendo. Que loucura isso, né? Sim. E a violência patrimonial e a violência psicológica, ela é muito sutil, né? Eu gosto muito de falar sobre ela, porque às vezes as pessoas podem falar, todo mundo já fala muito sobre isso, todo mundo fala sobre Lei Maria da Penha, só que quem está dentro da situação, às vezes demora para conseguir identificar a violência que está sofrendo. Então é importante que a gente ainda fale e explique para que as pessoas se identifiquem na outra pessoa e também alertem ela, né? Ofereçam auxílio. Então a violência psicológica, eu acho que é pior. Ela está presente, geralmente, em todas as violências. Ela escalona para uma violência física. Toda violência física está presente a violência psicológica também. Só que ela pode acontecer de forma sutil. Então, a pessoa demora para conseguir identificar. Mas ela é muito caracterizada pelo ciúme excessivo, pelo controle, pelas humilhações que depredam a autoestima dessa mulher. O isolamento também é algo muito característico de relacionamentos abusivos e de violência psicológica. Então, essa mulher está dentro de um relacionamento e o ciúmes, o controle excessivo começa, e ele começa a isolar ela de toda a sua rede de apoio, da sua família, da sua rede de apoio de amigos.
para que ela fique sozinha dentro desse relacionamento. E aí ela vai se sentindo presa, como somente aquela pessoa é a essencial para ela, então dependente emocional. E isso vai fragilizando essa mulher e essa violência vai escalonando para quando acontecem violências piores, ela não tenha forças suficientes para sair. Existe até um estudo, uma estatística, que a mulher ela termina de 7 a 12 vezes até conseguir sair de um relacionamento que está existindo violência. Nossa Senhora! E muito por conta dessa violência psicológica mesmo, né? Muito por conta dessa violência psicológica. Quando alguma cliente minha chega com uma situação mais grave, que precisa de uma medida protetiva, que ela está sofrendo ameaças e sofreu violência física, a hora que a gente vai evoluindo nessa consulta, a gente identifica que a violência psicológica e a violência patrimonial estiveram presentes desde o primeiro momento. E aí existe, né, essa coisa que a mulher... Ainda existe essa cultura, né, da mulher... eu vou ficar nesse relacionamento porque eu quero preservar minha família, por conta dos meus filhos, né? Existe essa cultura. Existe isso ainda, né? As crianças. Né? Exatamente. Só que algo assim... que eu falo muito, que não tem como uma família ser saudável se esse ambiente está sendo violento. Não é saudável para o filho também. O filho vai ser saudável, vai ser feliz se ele estiver com os familiares também felizes, também saudáveis, com certeza. sem a violência, né? E um pai que é violento com a mãe, ele também não é um bom pai, porque a exposição à violência indireta já é prejudicial para a saúde mental da criança. E a violência com a mãe afeta indiretamente também o filho. Claro. Porque a mãe não estando bem, sendo violentada, ela está transmitindo isso de alguma forma, né? Então, é importante que a gente coloque isso, enxergue isso. Porque as relações familiares, elas são complexas. É claro que existe, e eu também atuo dessa forma, com processos de família em que é possível o diálogo, em que é possível a mediação, o acordo. Mas quando existe essa questão de violência e uma vulnerabilidade... É importante que a gente fique atento, porque às vezes um acordo vai ser prejudicial, porque essa mulher tá tão vulnerável que ela vai aceitar qualquer coisa que, inclusive, prejudique o direito dela. Né? Para assinar o divórcio, abre mão de tudo. Uhum. Eu conheço casos assim na São minha muito família. Comuns. Infelizmente, como o Brasil ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, índices altíssimos de violência doméstica, então é uma realidade comum. Na verdade, é o que mais acontece. Então, como eu disse, eu tenho a maioria de processos que existe uma violência psicológica e violência patrimonial. E falando da violência patrimonial agora, a violência patrimonial, ela também é sutil e ela também é difícil de ser identificada, até mais que a violência psicológica. Porque a violência patrimonial, ela existe quando existe um controle da renda dessa mulher, um controle também uma destruição, ou controle, ou... destruição mesmo dos objetos pessoais dessa mulher, dos objetos de trabalho dela. Então, por exemplo, a mulher trabalha e recebe o salário dela, mas não é ela quem tem autonomia sobre esse dinheiro. É o marido, ela tem que entregar para o marido. Ou então ela é proibida de trabalhar. Ou então, dentro de um processo de divórcio, uma violência patrimonial que é muito comum é a fraude da partilha. Então, essa mulher estava dentro desse relacionamento, mas sofrendo já uma violência patrimonial, então ela não tinha controle do patrimônio dessa família, apesar de estar contribuindo para ele, para a construção dele. E quando ela vai se divorciar, por ela não ter acesso, ela não sabe exatamente o que tem. E aí, essa outra pessoa, esse homem, ele vai escondendo todo o patrimônio, né? Vai colocando o nome de outras pessoas, e aí isso é uma fraude à partilha, isso é uma violência... Isso acontece também. Acontece muito. É muito comum uma fraude à partilha. E aí, por isso, esse olhar atento nessa perspectiva dos direitos das mulheres, para identificar, para nomear as violências para o Poder Judiciário e para também investigar, porque quando existe uma fraude à partilha, existem mecanismos, né, de pesquisas nos bancos, de indicação de quem são as pessoas que estão o nome, as laranjas, né, para conseguir identificar essa fraude. Muitas vezes também esconde dentro de empresa, então a gente desconsidera a personalidade jurídica da empresa para acessar os bens da empresa. Então é possível, existem mecanismos para acessar isso. Então a importância desse olhar atento, né? Você faz muito divórcio? Faço muito divórcio, muitos processos também de guarda, alimentos. Muitas vezes atuo também muito em processos de guarda que existe violência contra crianças, então às vezes existe abuso sexual infantil,
ou Ai, existe meu algum tipo de Deus. violência que precisa da suspensão. Eu não sei como eu lidaria com isso. São casos muito complexos, muito difíceis mesmo, e que precisa de um olhar cuidadoso. Então, a minha atuação, ela é no direito da família, só que esses processos de divórcios também que envolvem Lei Maria da Penha, precisa também de uma atuação no processo criminal, ou às vezes num acompanhamento de medida protetiva. Então, eu Tá. atuo associando essas duas questões, o processo criminal e o processo de família. Muitas vezes a mulher ela nem vai querer fazer um processo criminal por envolver afeto. Então, ela às vezes pode ela vai fazer pedir. a Lei Maria da Penha sem ir para o criminal? Sim. Isso é algo muito interessante de ser falado, porque as mulheres, às vezes, ficam no relacionamento e não denunciam uma violência, falando, eu não quero que ele vai preso, não quero prejudicar uma pessoa que é o pai dos meus filhos, que vai continuar sendo o pai dos filhos. Mas é possível que ela peça a medida protetiva sem representá-lo criminalmente. A medida protetiva não é um processo criminal, é uma medida de segurança para ela. Isso não configura um antecedente criminal. Tá. Então, ela pode não representá-lo criminalmente, se for um crime de ameaça. Porque quando você faz uma denúncia da Maria da Penha, você não pode voltar atrás, não tem isso? Depende. Quando é uma violência grave, uma violência psicológica ou uma lesão corporal média ou grave, não tem como realmente voltar atrás. Ou uma questão envolvendo violência sexual também não, porque uma vez que você denuncia, o titular da ação é o Estado, ele é obrigado a investigar e a ajuizar essa ação. Mas quando se trata de uma ameaça ou de uma violência física que ainda não se concretizou, aí é possível, sim, você denunciar, informar que sofreu essa violência e apenas pela sua vontade representar criminalmente ou não, que é o que vai gerar o processo criminal. Tá. Então, é possível, dentro de ameaças, às vezes a mulher não quer denunciar violência psicológica, vivenciou isso, mas durante o rompimento, ela teme pela sua vida. E ela pode pedir uma medida protetiva para se resguardar e, com isso, não representá-lo criminalmente, se for da escolha dela, entendeu? Mas a medida protetiva, ela é um direito que a Lei Maria da Penha trouxe e que é muito relevante para a mulher. Hoje, na nossa cidade, em São José do Rio Preto, toda mulher que possui medida protetiva, ela tem uma segurança garantida porque ela tem um acompanhamento da Guarda Municipal, que é a Patrulha Maria da Penha. Tem uma Patrulha Maria da Penha, tem uma que Patrulha Maria da Penha que isso. acompanha de perto essa mulher, então tá ali, se ele tá perseguindo, se ele tá descumprindo, ela vai informar o juiz. E também todos os feminicídios, mortes de mulheres que acontecem na nossa cidade são de mulheres que não tinham denunciado, não tinham feito medida protetiva. Então, a importância, né? A nossa rede, ela tá funcionando de enfrentamento dentro da nossa cidade. É claro que eu não posso falar do Brasil inteiro, porque não é a realidade de todo lugar. Mas aqui em Rio Preto, uma mulher que está tendo um acompanhamento, a denúncia e a medida protetiva, ela tenha essa sua segurança resguardada sim. Então, mesmo que a gente às vezes tenha a impressão que pode ser ineficaz, mas não está sendo eficaz, e é importante que denuncie. Então, eu sempre gosto de trazer essa informação, que as mulheres que estão sendo mortas, né, por violência, são mulheres que não têm medida protetiva, para que as pessoas entendam a importância da denúncia, né, para a gente incentivar mesmo quem está ouvindo a denunciar uma violência contra a mulher. Fantástico, fantástico, porque aqui em Rio Preto tem uns casos esquisitos, né, de feminicídio. Sim. E são de mulheres que realmente não denunciaram. E também, às vezes, as pessoas ficam com dúvida, né? Se eu sei que uma pessoa está sofrendo uma violência doméstica, eu posso denunciar para ela? Isso é legal. É uma dúvida, assim, frequente. Mas, por exemplo, a mulher, ela tem a autonomia dela. A gente precisa respeitar a autonomia dela. De escolha dela. De escolha dela dentro daquele relacionamento. Mas se você sabe, você está ouvindo que essa mulher está sendo agredida nesse momento, você pode denunciar, fazer uma denúncia anônima. Ligar 180 ou 153, que é o telefone da Patrulha Maria da Penha, que é só para a Lei Maria da Penha, ou 180. Depois nós vamos pôr aqui. Vamos. Esses canais de denúncia são importantes. Então, você pode denunciar, porque mesmo que a polícia chegue no local e essa mulher fala, não tá acontecendo nada, muitas vezes você interrompeu uma violência mais grave. Você interrompeu o ato de violência. Então, você pode sim fazer uma denúncia. E a denúncia, ela é anônima. Você não precisa colocar o seu nome. Se identificar. Isso. E aí, a escolha, claro, é da mulher, né? É da mulher permanecer naquele relacionamento ou não. Mas eu falo, se você conhece alguém que está dentro de um relacionamento que é violento, seja rede de apoio também. Fique ao lado dessa mulher. Porque, como eu disse, é muito comum dentro do ciclo da violência, a mulher, ela se isolar, ela se afastar de familiares, de amigos. Então, você estar ali presente
E ser a rede de apoio dessa mulher é importante. Mesmo que ela não queira falar sobre isso, mesmo que ela não esteja reconhecendo ainda que ela está dentro de um relacionamento violento, você estar ali para ela é importante, porque você está atento, se acontecer algo mais grave, você pode denunciar de forma anônima, você pode fortalecê-la, você pode incentivá-la a procurar um auxílio psicológico também. Porque, como eu disse, né, a mulher, ela muitas vezes ela tenta o rompimento por 7 a 12 vezes até conseguir realmente romper um relacionamento violento. Nossa, é muito tempo. De 12 vezes de tão forte que é essa dependência e essa violência psicológica. Então, por isso que a gente não pode julgar também, né? Porque ninguém tá dentro de um relacionamento violento porque quer. Existe todo um mecanismo que foi criado para prender essa pessoa ali dentro, né? Uma autoestima que foi quebrada, uma dependência emocional que foi instaurada. É muito mais complexo do que parece. Eu te acompanho nas redes sociais, teve um post que você escreveu assim, que às vezes falar ele não era assim quando eu casei, não é? Sim. Que a pessoa vai se mostrando, né? Sim. Porque nenhum relacionamento ele inicia completamente ruim. É claro que essa pessoa tem tem características boas também. E é muito comum, dentro do ciclo da violência, o relacionamento iniciar ou depois retornar, né, ter uma fase de lua de mel, a gente chama. Fase da lua de mel. Que essa pessoa, ela inicia o relacionamento sendo um príncipe, né? Tem um termo também que a gente chama de love bombing, que é bombardeio de amor. Então, a pessoa tá ali, aquela intensidade muito grande, né? Faz tudo o que ela quer, você é a minha vida e tal. E, de repente, começa a aparecer o ciúmes em excesso, o controle, algo que incomoda. Um alerta importante é a mulher estar muito atenta ao sentimento dela, o desconforto. Olha, isso tá me deixando isso desconfortável. É super importante. Notar as reações do seu próprio sentimento, do seu próprio corpo, porque às vezes a gente naturaliza, né? E aí, sempre que acontece também, além desse início, que é a lua de mel, de presentes, de bombardeio de amor e de algo super intenso, também depois de um episódio de violência, de uma explosão de violência, ele retorna para essa fase de lua de mel, que é então essa fase que ele vai dizer, eu vou mudar, você que me faz eu me sentir assim, você me deixa muito ainda ciumenta, joga a culpa pra joga ela. a culpa nela, mas não, vai ser diferente, você sabe como é bom. Então a mulher às vezes fica presa nessa ideia da lua de mel, falando, nossa, mas eu quero que volte pro que era. E acaba não reparando no escalonamento dessa violência. Então, esse é o ciclo da violência, né? A fase da lua de mel, aí vai evoluindo para a violência psicológica, que tem esse controle, aí evolui para o isolamento e às vezes explode em uma violência física, e quando explode, retorna para a fase da lua de mel, que são promessas de mudança, que é uma fase que está tudo bem. E hoje, os estudiosos, né, de violência contra a mulher, eles indicam que não é nem mais o ciclo, é uma espiral, porque vai afunilando esse ciclo. O período que faça cada uma dessas fases é cada vez menor, a violência vai ficando cada vez mais grave, e aí é quando o risco da vida dessa mulher, né, que pode explodir um feminicídio se ela não busca ajuda, se ela não busca denunciar, se ela não busca uma medida protetiva. Então, a importância de sermos rede de apoio, de estarmos atentos, né? Então, nessa minha atuação em direito das mulheres, em direito das famílias também, porque envolve muito também o rompimento desse relacionamento. Por isso que tem um impacto direto no direito da família. Por isso a importância da gente identificar isso dentro do direito da família. Então, nessa minha atuação, eu trabalho muito também em conjunto com outras áreas. Então, o enfrentamento à violência contra a mulher, ele precisa ser multidisciplinar. Então, eu trabalho muito em conjunto com psicólogos, porque não adianta somente o direito estar ali resolvendo questões burocráticas do rompimento dessa relação, se ela não está fortalecida o suficiente para passar por isso. Porque, de repente, ela volta. Exatamente. E também o momento de rompimento da relação é um dos momentos mais críticos, é um dos momentos que ela pode ter mais risco. Então, é importante ela estar fortalecida e a gente traçar estratégias de proteção, de segurança, de buscar realmente as questões para a segurança dessa mulher, né? Nossa, deve ser gratificante o teu trabalho. Sim, porque você vê as mulheres levantarem das cinzas, né? É exatamente isso. Eu vejo as mulheres renascendo para um novo ciclo. É muito simbólico para mim quando o início de um atendimento, que eu atendo essa mulher muito vulnerável e com a autoestima muito depredada. E recentemente mesmo, uma mulher que eu atendi no final de 2022 retornou no meu escritório.
e assim, outra pessoa. Ai, que Outra delícia. pessoa, super bem, saiu desse relacionamento, tá numa outra casa, conseguiu um novo emprego, sabe? Tá assim, voando. E aí você vê a pessoa que agrediu, né? Cada vez mais defigando. E você vê que aquele homem que agrediu, porque quando chega uma mulher que foi agredida, você pensa, nossa, esse homem deve ser uma pessoa, né? Muito difícil, muito perigosa. E a hora que você vê, na verdade, é um homem que ele é, vamos dizer, Coitado. é um coitado, um medíocre, que precisa, na verdade, violentar outra pessoa para se sentir melhor. Então você vê ele cada vez mais para baixo e essa pessoa que se libertou voando. E é realmente muito gratificante, muito simbólico ver essa nova pessoa que surge depois de um relacionamento abusivo, ver esse recomeço de vida. Então, eu falo que eu trabalho com recomeços femininos, com novas jornadas. Você já tem ideia quantos casos você já pegou? Nossa, foram tantos, né? Eu não consigo mensurar quantos casos. Verdade. Porque, assim, se eu for parar para pensar, tem mais de 10 anos que eu atuo com isso, porque desde a graduação eu atuo num projeto que atuo com mulheres, Tá. né, em situações de violência. Então, são muitos casos mesmo. Muitos casos. Muitos, muitos, muitos. Né? Muitos, Nossa Senhora, eu não imagino. Eu nunca fui uma mulher que aceitou Sim. nem palpite. É importante a gente ter a nossa própria opinião, a gente saber das nossas vontades, dos nossos desejos, não deixar que o relacionamento controle isso, né? É saudável para o relacionamento que a gente mantenha um pouco da nossa individualidade. Né? Com Sim. certeza, mas é difícil das mulheres entenderem difícil, isso, né? É difícil mesmo. Eu tenho visto no Instagram uma linha que fala assim: eu queria minha independência, meu marido está trabalhando, eu estou às 3 horas da tarde na piscina. Eu tenho visto isso Eu também. falo, gente, mas... Isso está crescendo muito, é um movimento que chama Thread Wife, das esposas tradicionais. Eu quero ser uma esposa troféu. Esse o tema. Eu vi que está crescendo muito com as jovens, né? Com as mulheres jovens. Porque eu não quero trabalhar, quero ficar em casa. Só que o perigo desse discurso, o quanto as mulheres lutaram para ter a própria independência. As mulheres não podiam trabalhar, era negado isso para elas. E o prazer de você ter a sua autonomia, ter a realização profissional é fantástico, é Sim. melhor do que qualquer dinheiro do mundo. E é muito interessante você trazer isso, Luca, porque as mulheres que estão falando isso, elas não sabem o risco e a gravidade que é isso, né? Porque você ser somente uma esposa troféu, que não trabalha e não tem a sua autonomia financeira, a chance de você estar dentro de um relacionamento abusivo, que você não tem controle nenhum sobre nada, e se você quiser sair, você está completamente presa, é muito grande. Então, as mulheres, elas estão incentivando isso sem saber a luta que foi para que a mulher alcançasse a sua autonomia financeira. A autonomia financeira é liberdade. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode ter a tua autonomia financeira, mas o marido pode ser o provedor. Claro. Não tem problema nenhum. A dinâmica familiar de cada um, eu ganho meu dinheiro que eu preciso rachar a conta. Claro. Não, o homem pode continuar sendo provedor, mas você ter a sua autonomia, né? E o seu espaço. Ter um trabalho, fazer uma coisa que você gosta, uma realização profissional. Exatamente. Ser elogiada. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente, eu também acho. E, além disso, também, as mulheres que estão incentivando essa questão da esposa troféu, de a mulher que não trabalha, está indo na academia 3 horas da tarde e tal, elas também não sabem o risco e, estatisticamente, o quanto existe de violência patrimonial em momentos de divórcio, em momentos de rompimento. O quanto mulheres que não têm acesso a esse patrimônio da família sofrem depois para conseguir comprovar isso. Né? Sofrem com essa questão de fraude à partilha, né, que os homens acabam escondendo o patrimônio, deixando elas também sem nada, à mercê aí, né, de uma pensão alimentícia. Então, a importância de você manter a sua autonomia, né, o seu espaço. Conversar de igual para igual de igual para igual, exatamente. A gente não quer que a mulher seja mais que o homem, não é isso. É igualdade, tá lado a lado, né? Lado a lado, a igualdade. Isso é fundamental na nossa sociedade. Eu tenho visto isso, tenho ficado, gente, mas eu imagino assim, na minha época, Leila Diniz que dava as regras, né? Sim. Ela deve estar virando no túmulo com essas mulheres. Sim, exatamente. Eu também acho. Como é que funciona isso, né? Mas então, ai, menina,
Mas vamos falar mais um pouco. Passou rápido, né? O tempo tá passando vamos rápido. Falar mais um pouco. O que nós não falamos ainda? Fala. Eu gostaria de falar também da forma do meu atendimento. Ótimo, assim, vamos lá. O meu atendimento, o atendimento que atua... Você tem um escritório. Sim, é o meu escritório, a minha equipe. Tá. Meu escritório, Isabela Borges, fica no edifício Totalité, que é o edifício onde fica o Café Estoril também. Tá. Na Avenida Romeu Strassi. E o meu atendimento, eu prezo muito por um atendimento humanizado e acolhedor e de escutativa para essa mulher. Então, essa mulher, ela chega e muitas vezes o advogado, o profissional do direito, ele tem uma linguagem muito rebuscada, né? Um juridiquês, ou muito frio, né? Que ele vai somente se até a técnica, a letra da lei, e vai passar ali as informações burocráticas para ela. Mas quando a gente está falando de direito de família e também de uma mulher que está sendo violentada, que está em situação de violência, a gente está falando de uma pessoa que é vulnerável, que está em situação de vulnerabilidade. E que talvez não consiga nem falar o que ela sente. Exatamente. E que ela está com os afetos aflorados. Então, respeitar isso e ouvi-la realmente. Eu percebo muito no meu atendimento a vontade dessas mulheres de serem ouvidas, de buscarem, assim, a própria voz que elas perderam. Então, assim, olha, eu preciso que alguém me escute e entenda o que eu tô falando. A mãe é antiga, o pai é antigo, fala, não, ela tá assim inventando, mesmo. assim mesmo, você tem que aceitar isso. Ou então é muito comum discursos de, ela tá Teu louca. pai fazia igualzinho. Fazia, isso é comum, tem que aguentar pela família, né? E, assim, a vontade que ela tem de contar a própria história, de ser credibilizada por isso. De alguém que fale, não, você tá certa. Não só você tá certa, né? De validar o sentimento dela, né? Olha, isso que você tá sofrendo é uma violência, de nomear como violência para ela e de falar, isso não pode ser assim, isso não é aceitável e existe saída. Então, é muito comum também chegarem mulheres dentro do meu escritório que sabem que estão vivendo uma situação de violência, mas que estão se sentindo sem saída. Essa é uma frase muito comum. Nossa, eu não vejo saída, eu tô me sentindo presa. E aí, dentro desse atendimento, ouvindo ela, deixando ela falar, a gente vai mostrando a saída, vai construindo a saída para ela. Tem vezes que eu até desenho. Olha, você trabalha, mas você tá dependendo ainda financeiramente dele. Você não paga completamente as contas, mas continua com o seu trabalho, mas você tem direito à pensão alimentícia, não só para o seu filho, para você também. Né? A mulher que tem a dependência financeira, ela tem também direito à pensão alimentícia por um período. Né? Se o homem provia... eu não sabia disso. Sim, ela possui direito à pensão alimentícia. Se o homem sempre foi o provedor e tem uma situação financeira muito melhor que a dela, e aí no momento da separação, ela vai ter um rompimento e por isso uma desigualdade no padrão de vida dela, né? Ela vai sofrer esse rompimento, vai sofrer um rompimento do padrão de vida que ela vivia, ela tem sim direito à pensão alimentícia até que ela se reestabeleça. Né? Então, isso é um direito que ela tem. Então, a gente mostra essa saída, a gente mostra os caminhos possíveis, a gente mapeia quem é a rede de apoio dela, a gente mapeia estratégias de segurança se ela está numa situação de violência. Então, mostrar essa saída para ela. E também dar voz a ela, ouvi-la, ter uma escutativa que não é aquela escuta que você ouve para responder, né? Você não deixa nem a pessoa falar. Ou que é uma consulta muito rápida. Não, é isso aqui que você precisa. Não, a gente tá ali para ouvir, para dar voz. E eu me sinto, sempre que eu tô escrevendo um processo, eu me sinto muito dando voz à narrativa dessa mulher, sabe? Porque ela não tem voz dentro do Poder Judiciário. Então, eu tô ali escrevendo a narrativa da vida dela também, sabe? É um momento muito importante que a gente precisa valorizar. Então, teu atendimento é maravilhoso. Eu sou suspeita, mas eu acho o meu atendimento muito bom. Pelo tanto que você já tem de cliente e pelo ser tão jovem assim, sim, é sinal que alguma coisa tem de diferente. Realmente. Né? E além do conhecimento, é o atendimento. Realmente. É engraçado você me falar aqui sobre a juventude, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você é tão jovem, né? As pessoas, você não sofre um preconceito por ser uma mulher tão jovem? E realmente tem isso, assim, né? Principalmente quando eu cheguei na OAB e hoje eu tenho um cargo que é da coordenadora da mulher advogada e eu tenho companheiras de profissão que são mais experientes do que eu, que têm mais anos de profissão, mas nem por isso a minha técnica não é tão boa quanto a delas, né? Então, eu sempre respondo a esses
às vezes, preconceitos, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você tem uma cara de menina. Eu tenho 30 anos hoje, né? Não sou mais tão menina assim. Tenho essência... É jovem, é jovem. Sou jovem, claro. Tenho muito ainda a viver. Eu tenho consciência disso. E que bom, né? Que bom que a gente tem ainda muita oportunidade e já conseguir construir Como você vai algo. construir coisa, né, nesse tempo? Quantas mulheres você vai ter oportunidade de ajudar? Certeza. E eu acho que a técnica... A gente responde sempre a esse tipo de preconceito com a juventude, com a técnica. Com a técnica, com a eficiência, com o trabalho. E existe até uma frase muito comum que é que não existe idade certa para ser mulher. Ou você é jovem demais, então é inexperiente, ou você tá velha demais e já passou do tempo. Não sei se você já pensou sobre isso, né? Porque, não, ela já tá muito mais velha. E a idade certa, então, é ser homem, né? Porque é homem que é o capacitado. Mas não, a gente, tanto jovem quanto mais velha, a gente é tão capaz quanto, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso. É verdade. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer, Luca. Adorei estar aqui. Eu quero que você volte mais vezes. Nossa, eu tenho muito mais para falar mesmo ainda. Porque... Vamos conversar mais, vamos falar sobre violência processual, que é uma coisa super nova, assim, que está sendo reconhecida. Eu volto, sim, com prazer. Muito obrigada pelo convite. Deixa um recado ali para os meus seguidores. Pessoal, quero deixar um recado principalmente para as ouvintes mulheres, porque hoje a gente falou sobre direitos das mulheres, a gente falou sobre Lei Maria da Penha. Então, eu quero deixar um recado para que as mulheres não sejam pequenas, não sejam submissas, usem suas vozes, ocupem os espaços. Nós queremos igualdade de direitos com os homens e se fortaleçam e se unam. Esse é o meu recado para todas nós. Eu adorei. Eu sou super assim, gosto das amigas, sabe? Sim, a gente se fortalece, né? Eu também sou. Eu gosto da união feminina. Então, gente, vocês gostaram dessa entrevista? Manda lá para tua amiga que está precisando ouvir isso, ouvir o que a doutora falou. E essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreve no nosso canal. Beijo!